Ninguém esperava que a história voltasse a repetir-se. Depois de vencer a maior competição do futebol mundial e provar que tinha regressado mais forte do que nunca, Rodri voltou a ver a sua carreira travada por mais um duro golpe. Quando parecia finalmente ter deixado as lesões para trás, uma nova preocupação abalou Manchester City, a seleção espanhola e milhões de adeptos em todo o mundo. Rodri não era apenas mais um jogador. Era o coração do meio-campo, o cérebro que controlava o ritmo dos jogos e o homem que fazia tudo parecer simples. Depois de 2 anos marcados por lesões graves, muitos chegaram a duvidar que conseguisse voltar ao seu melhor nível. Mas ele respondeu da forma que só os grandes campeões sabem responder, dentro de campo. No Mundial de 2026, mostrou ao mundo porque continua a ser considerado um dos melhores médios da história recente. Liderou a Espanha com uma calma impressionante, dominou praticamente todos os encontros e foi eleito o melhor jogador do torneio, conquistando a bola de ouro da competição. A final contra a Argentina ficou para sempre na memória dos adeptos, não apenas pela conquista do título, mas também pela forma como Rodri comandou toda a equipa durante os momentos mais difíceis. Parecia o regresso perfeito. Depois de uma longa recuperação do grave problema no joelho sofrido em 2024 e de várias dificuldades físicas ao longo das épocas seguintes, tudo indicava que o pesadelo tinha finalmente terminado. Os adeptos do Manchester City sonhavam voltar a ver o verdadeiro Rodri a controlar o meio-campo da equipa, enquanto a nova temporada se aproximava. Mas foi então que surgiu uma notícia inesperada. Poucos dias depois das celebrações do Mundial, começaram a aparecer informações preocupantes sobre o estado físico do internacional espanhol. Exames médicos revelaram um problema nas costas suficientemente sério para colocar em causa o início da nova temporada. As primeiras informações indicam que Rodri poderá mesmo necessitar de uma cirurgia, sem existir ainda uma data concreta para o seu regresso aos relevados. A notícia caiu como uma bomba em Manchester. Durante anos, os números provaram algo que muitos adeptos já sentiam. Quando Rodri está em campo, o Manchester City torna-se uma equipa completamente diferente. A circulação de bola ganha qualidade, a defesa sente-se mais protegida e o ataque encontra muito mais espaço para criar oportunidades. A sua inteligência tática é tão elevada que muitas vezes passa despercebida para quem olha apenas para os golos e assistências. No entanto, basta recordar alguns dos seus momentos mais marcantes para perceber que Rodri também aparece quando é preciso decidir jogos. Remates de longa distância impossíveis de defender. Golos decisivos nos momentos de maior pressão. Passes que quebram linhas defensivas inteiras. Recuperações de bola que iniciam ataques mortais. Tudo isso faz parte da identidade de um jogador que raramente procura os holofotes, mas que acaba quase sempre por ser determinante. Pep Guardiola construiu durante anos um dos melhores meios-campos do futebol europeu tendo Rodri como peça central. Agora, com a chegada de uma nova época e sob o comando de Enzo Maresca, a grande dúvida volta a surgir. Como substituir um jogador praticamente insubstituível? Os rumores começaram imediatamente. Será que o Manchester City irá acelerar a contratação de mais um médio? Conseguirão os jogadores atuais assumir a responsabilidade? Ou a equipa irá sentir novamente enormes dificuldades sem o seu líder em campo? As perguntas multiplicam-se enquanto os adeptos aguardam novas informações. Ao mesmo tempo, cresce outra dúvida importante. O futuro de Rodri também continua envolto em incerteza. O contrato aproxima-se do fim e, durante vários meses, o seu nome foi associado ao Real Madrid. Embora ainda não exista qualquer proposta oficial, muitos acreditam que o gigante espanhol continua atento à situação do médio campeão do mundo. Curiosamente, o próprio Rodri falou recentemente sobre tudo aquilo que viveu nos últimos anos. Depois de conquistar o Mundial, explicou que atravessou momentos extremamente difíceis durante o longo processo de recuperação. Disse que queria servir de exemplo às novas gerações, mostrando que é possível voltar a levantar-se depois das maiores quedas. Essa mentalidade ajudou-o a regressar ao topo do futebol mundial quando muitos já duvidavam da sua capacidade. É precisamente por isso que esta nova lesão custa tanto aos adeptos. Ninguém queria voltar a ver Rodri afastado dos relevados. Depois de tantos meses de trabalho, sofrimento e dedicação, parecia injusto que um novo problema físico surgisse exatamente quando tudo voltava a correr bem. Mesmo assim, quem conhece a sua história sabe que nunca desistiu perante qualquer obstáculo. Foi assim depois da grave lesão no joelho. Foi assim durante todas as recuperações seguintes. E tudo indica que voltará a ser assim agora. Os adeptos do Manchester City continuam a enviar mensagens de apoio nas redes sociais. Em Espanha, muitos acreditam que o capitão da nova geração voltará ainda mais forte. Antigos jogadores elogiam diariamente a sua força mental e garantem que poucos atletas possuem uma capacidade de superação semelhante. Enquanto isso, os médicos continuam a avaliar qual será a melhor solução para garantir uma recuperação completa. A prioridade do clube será evitar qualquer regresso precipitado, sobretudo depois do histórico recente de problemas físicos que afetaram o médio espanhol.
Agora resta esperar. Esperar por boas notícias. Esperar pela confirmação do tratamento. Esperar pelo dia em que Rodri volte novamente a entrar em campo. Porque, se há uma coisa que a sua carreira já demonstrou, é que nunca devemos duvidar da capacidade deste jogador para voltar ainda mais forte. Os adeptos vivem entre a preocupação e a esperança. Sabem que a ausência de Rodri poderá pesar bastante no início da temporada, mas também acreditam que um campeão desta dimensão encontrará novamente uma forma de regressar ao mais alto nível. E talvez esta seja apenas mais uma batalha numa carreira construída com talento, inteligência e uma enorme capacidade para superar todas as dificuldades. Agora queremos saber a tua opinião. Achas que o Manchester City conseguirá manter o mesmo nível sem Rodri? Ou a sua ausência pode mudar completamente a temporada? Deixa a tua resposta nos comentários e, se gostaste desta história, subscreve para acompanhares todas as notícias, histórias e grandes momentos do futebol mundial.